Aleluia, glória a Deus, aleluia, estamos aqui de volta para a Bíblia, estamos aqui hoje, desafio 142 dias, dando continuidade aí à nossa leitura, né? Graças a Deus, estou aqui, daqui a pouco embarcando para ministrar hoje em Santa Inês, que fica no interior do Maranhão. Vou para São Luís, depois vou pegar a estrada aí, alguns quilômetros, algumas horas de estrada, até chegar em Santa Inês, onde eu vou estar ministrando hoje à noite e amanhã à noite. E depois eu vou, sábado cedo, para o Jeová Jirê, no Rio de Janeiro, Seminário Jeová Jirê, lá com o apóstolo Teté, no Rio de Janeiro. Glória a Deus. Mas estou aqui, então, antes de embarcar, né? Preferi fazer aqui no carro, ao invés de fazer ali dentro do aeroporto, porque lá eu já fiz e é mais barulhento. E aqui a gente consegue ter mais silêncio para poder fazer a nossa leitura. Glória a Deus. Pai, eu quero te louvar por esse tempo. Obrigado, Senhor, por esse desafio. Obrigado, Deus, porque estamos aqui avançando no propósito, Deus, de lermos a Bíblia toda, e estamos, vez após outra, lendo a Bíblia toda, buscando te conhecer mais, buscando, Senhor Deus, não perder de vista a tua palavra, mas, Senhor, nos expormos a ela, nos expormos às suas verdades e nos expormos, Senhor Deus, ao tratamento do Senhor, para que possamos ser, Deus, dia após dia, melhores para o Senhor, Deus, e para as pessoas que nos cercam, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos que esse mundo conheça o Senhor através das nossas vidas, como cartas vivas, Senhor. Não como religiosos que leem a Bíblia por religiosidade, para tentar saber mais do que os outros, para, sabe, Deus, querer, Deus, ser mais. Não, Senhor, nós queremos apenas obedecer a tua palavra, de não perder de vista e tê-la como lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, que nos orienta, que nos guia e nos parecermos mais contigo, Senhor Deus, todos os dias, até que o Senhor venha, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Então hoje nós continuamos com o livro de Esther, né? Estamos aqui com Esther, chegamos em Esther dentro da ordem cronológica. Então, na ordem cronológica, nós estamos praticamente terminando o Antigo Testamento. Temos Esther, Neemias e temos o profeta Malaquias, para que a gente possa terminar, então, o Antigo Testamento. Na ordem cronológica, Esther, como nós lemos ontem, né, aconteceu durante aquele período dos exilados da Babilônia, do exílio da Babilônia. E por isso nós estamos lendo Esther aqui intercalado com Esdras e Neemias, por serem contemporâneos. Esther, então, capítulo 3. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, ou Agagita, e o exaltou, dando-lhe um assento de honra acima de todos os príncipes que estavam com ele. Todos os oficiais do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, pois assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava. Então os oficiais do rei que estavam à porta do rei perguntaram a Mordecai, por que desobedeces ao mandado do rei? Dia após dia diziam-lhe isso, mas ele não lhes dava ouvidos, de sorte que o fizeram saber a Amã, para ver se o procedimento de Mordecai seria tolerado, pois ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo Amã que Mordecai não se inclinava nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Tendo, porém, descoberto o povo de Mordecai, Amã achou pouco tirar somente a vida de Mordecai. Por isso, procurou um modo de destruir a todos os judeus, o povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. No primeiro mês, que é o mês de Nisan, no 12º ano do rei Assuero, lançou-lhe
Lançou-se o pur, isso é, a sorte, perante Amã para escolher um dia e um mês. E a sorte caiu no 12º mês, que é o mês de Adar. Então disse Amã ao rei Assuero: existe espalhado e disperso entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as leis do rei. Não convém ao rei tolerá-lo. Se agradar ao rei, decrete-se que sejam mortos, e eu porei nos tesouros do rei 10.000 talentos de prata para os homens que executarem esse negócio. Assim tirou o rei o anel da mão e o deu a Amã, filho de Amedata, o Agagita, adversário dos judeus. Ele disse: essa prata te é dada, como também esse povo, para fazeres dele o que bem te parecer. No 13º dia do 1º mês, foram chamados os secretários do rei, conforme tudo que Amã ordenou. Escreveu-se aos sátrapas do rei e aos governadores que havia sobre todas as províncias, aos príncipes de todos os povos, a cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo segundo a sua língua. Em nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel do rei se selou. Enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que destruíssem, matassem e aniquilassem todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um mesmo dia, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e para que lhes saqueassem os bens. Uma cópia do documento havia de ser publicada como lei em cada província e enviada a todos os povos para que estivessem preparados para aquele dia. Os correios, impelidos pela ordem do rei, saíram e a lei se proclamou na fortaleza de Suzã. O rei e Amã se assentaram a beber, mas a cidade de Suzã estava perplexa. Ester, capítulo 4. Quando soube de tudo o que se havia passado, Mordecai rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e de cinza e saiu pela cidade, clamando com grande e amargo clamor. E chegou só até diante da porta do rei, pois ninguém vestido de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias aonde a palavra do rei e o seu decreto chegavam, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro e lamentação. Muitos estavam deitados em saco e em cinza. Então vieram as jovens de Esté e os seus eunucos e fizeram-na saber, motivo pela qual a rainha muito se angustiou. Ela mandou roupas para vestir Mordecai e tirou-lhe o pano de saco, mas ele não as aceitou. Então Esté mandou chamar a Atá, um dos eunucos do rei, designado para servir, e lhe ordenou que fosse ter com Mordecai, para saber o que era aquilo e qual seu motivo. Saindo Atá a ter com Mordecai à praça da cidade que estava diante da porta do rei, Mordecai lhe fez saber tudo o que lhe tinha sucedido, inclusive a oferta da prata que Amã dissera que daria para os tesouros do rei, pela destruição dos judeus. Também lhe deu uma cópia do decreto escrito que se publicara em Suzã para os destruir, para que a mostrasse a Esté e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia e lhe suplicasse pelo povo dela. Veio Atá e fez saber a Esté as palavras de Mordecai. Então Esté instruiu Atá a dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. Mas eu, nestes 30 dias, não fui chamada para ir ao rei. Quando as palavras de Esté foram relatadas a Mordecai, mandou ele de volta esta resposta: não imagines que, por estares no palácio, tu somente escaparás entre todos os judeus,
Verso 14, pois se de todo te calares agora, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se não foi para tal tempo como este que chegastes ao reino. Então, essa fala aqui de Mordecai para Esther, né, ela é muito preciosa, né? Ele fala, olha, o socorro e o livramento ele vai acontecer, né? Porque é uma promessa de Deus. Mas ele pode acontecer por intermédio de você, né? Então você pode ser participante disso, né? E quem sabe se não foi para isso que o Senhor te colocou nesse lugar que você está de rainha, né? Então isso aqui nos ensina também, né? Existem algumas coisas que são determinadas por Deus, vai acontecer de um jeito ou de outro, mas nós temos a oportunidade de sermos participantes ou não disso, né? Como Esther teve a oportunidade de ser participante ou não disso, né? Então mandou Esther que tornassem a dizer a Mordecai, vai e reúne todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. Não comais nem bebais durante 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que seja contra a lei. E se eu perecer, pereci. Assim Mordecai se foi e fez conforme tudo o que Esther lhe tinha ordenado. Capítulo 5. Esther, capítulo 5. No terceiro dia vestiu-se Esther com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, em frente da sala do rei. O rei estava sentado no seu trono real, na sala real, de frente para a entrada. Quando o rei viu a rainha Esther, que estava em pé no pátio, agradou-se dela e estendeu o cetro de ouro que tinha na mão. Assim, Esther chegou-se e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe perguntou, que é o que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Respondeu Esther, se bem parecer ao rei, venha o rei e Amã hoje ao banquete que lhe preparei. Disse o rei, fazei apressar a Amã para que cumpramos a vontade de Esther. Vindo o rei e Amã ao banquete que Esther havia preparado, perguntou o rei a Esther no banquete do vinho, qual é a tua petição? Ela te será concedida. E qual é o teu rogo? Ele te será dado, ainda que seja metade do reino. Respondeu Esther, minha petição e desejo é, se achei favor perante o rei, e se parecer bem ao rei conceder-me a minha petição e cumprir o meu desejo, venha o rei com Amã amanhã ao banquete que lhes hei de preparar. Então responderei à pergunta do rei. Saiu Amã naquele dia alegre e de bom ânimo, mas vendo a Mordecai à porta do rei, e que não se levantava, nem mostrava temor diante dele, Amã encheu-se de furor contra Mordecai. Amã, porém, se conteve e foi para casa, mandando chamar os seus amigos e Zeres, sua mulher. Gabava-se Amã da glória das suas riquezas, da multidão de seus filhos, de tudo o que o rei o tinha engrandecido e de como o tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Disse mais a Amã, a própria rainha Esther a ninguém fez vir com o rei ao banquete que preparou, senão a mim. E também para amanhã estou convidado por ela juntamente com o rei. Tudo isso, porém, não me satisfaz, enquanto vir o judeu Mordecai assentado à porta do rei. Disseram-lhe Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos, faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e pela manhã peça ao rei que nela enforquem Mordecai. Então vai alegre com o rei ao banquete. Essa sugestão agradou a Amã, que mandou construir a forca. Esther capítulo 6.
Naquela noite o rei não pôde dormir, de sorte que mandou trazer o livro das crônicas, os registros do seu reino, as quais se leram diante dele. Achou-se escrito que Mordecai tinha denunciado a Bigtã e a Teres, os dois oficiais do rei, guardas da porta, que tinham conspirado para assassinar o rei Assuero. Perguntou o rei: que honra e reconhecimento se deu por isso a Mordecai? Os moços do rei, seus servos, responderam: coisa nenhuma se lhe fez. Disse o rei: quem está no pátio? Ora, Amã tinha acabado de entrar no pátio exterior do palácio do rei, para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai na forca que lhe tinha preparado. Os servos do rei lhe responderam: Amã está no pátio. O rei ordenou que entrasse. Quando Amã entrou, perguntou-lhe o rei: o que se fará ao homem a quem o rei se agradar honrar? Ora, Amã disse consigo mesmo: a quem se agradaria o rei honrar mais do que a mim? Pelo que respondeu Amã ao rei: ao homem a quem o rei se agrada honrar, sejam trazidos trajes reais que o rei tenha usado e um cavalo em que o rei costuma andar, e que se coloque sobre a sua cabeça a coroa real. Então entreguem-se os trajes reais e o cavalo às mãos de um dos mais nobres príncipes do rei, e vistam deles aquele a quem o rei deseja honrar. E vistam deles aquele a quem o rei deseja honrar. Levem-no a cavalo pelas ruas da cidade e proclamem diante dele: assim se faz ao homem a quem o rei se agrada honrar. Ordenou o rei a Amã: apressa-te, toma os trajes e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mordecai, que está assentado à porta do rei. Coisa nenhuma omitas de tudo o que disseste. Amã apanhou o cavalo, vestiu Mordecai com trajes reais e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, apregoando diante dele: assim se faz ao homem a quem o rei se agrada honrar. Depois disso, Mordecai voltou para a porta do rei, mas Amã se retirou correndo para casa com a cabeça coberta de pesar, e contou a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo o que lhe tinha acontecido. Os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mordecai, diante de quem já começastes a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairá perante ele. Estando eles ainda falando, chegaram os eunucos do rei e se apressaram a levar Amã ao banquete que Ester preparara. Capítulo 7. Ester, capítulo 7. De sorte que o rei com Amã foram se banquetear com a rainha Ester. Enquanto bebiam vinho no segundo dia, perguntou o rei: qual é a tua petição, rainha Ester? E te será dada. E qual é o teu rogo? Até metade do reino te será concedido. Então respondeu a rainha Ester: ó rei, se achei favor aos teus olhos, e se bem parecer ao rei que a minha vida e a vida do meu povo sejam poupadas, eis a minha petição. Pois fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, eu teria me calado, porque o adversário não é digno de incomodar o rei. Perguntou o rei Assuero à rainha Ester: quem é e onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? Respondeu Ester: o adversário e inimigo é esse perverso Amã. Então Amã ficou aterrorizado perante o rei e a rainha. O rei, no seu furor, levantou-se do banquete do vinho e saiu para o jardim do palácio. Mas Amã, percebendo que o rei já havia determinado o mal contra ele, ficou a fim de rogar a rainha Ester por sua vida.
Assim que o rei voltou do jardim do palácio à sala do banquete, Amã estava caído sobre o divã em que se achava Esté. Então exclamou o rei: quereria ele também violentar a rainha na minha presença nesta casa? Assim que essa palavra saiu da boca do rei, cobriram o rosto de Amã. Então Arbona, um dos eunucos que serviam diante do rei, disse: a força de 50 côvados de altura, a forca, perdão. Verso 9, repetindo. Então Arbona, um dos eunucos que serviam diante do rei, disse: a forca de 50 côvados de altura, que Amã fez para Mordecai, que falou em defesa do rei, está junto à casa de Amã. Disse o rei: enforcai-o nela. Assim enforcaram Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. E essa é a recompensa do soberbo, do narcisista. Amã aí que queria que todos se prostrassem diante dele ali, ficou indignado porque Mordecai não se prostrou diante dele, acabou que preparou aquela forca, tramou matar o povo judeu, mas aquela forca se tornou contra ele, a armadilha que ele fez foi para ele mesmo. A Bíblia diz em Provérbios que aquele que fizer rolar uma pedra, ela rolará contra si. Então ele preparou uma armadilha que foi contra ele mesmo, por causa do seu coração, que era perverso. E Esté, que foi ousada, corajosa para entrar na presença do rei, sem ser convidada, correndo o risco de ser morta, porque havia um decreto que qualquer pessoa que entrasse na presença do rei sem ser convidado poderia ser morta. E isso nos representa como igreja. Esté é uma tipologia da igreja que entra na presença para interceder, que entra na presença do Pai pelo novo e vivo caminho que é Jesus. Então o Antônio Cirilo fez aquela música do Cetro de Justiça, que foi o tema do meu casamento. A minha esposa, meu amor, entrou no nosso casamento ao som dessa música, que era uma música que tinha marcado a minha vida, tinha marcado a vida dela, antes da gente se conhecer. Quando a gente se encontrou, a gente tinha música em comum, e a gente fez o nosso casamento baseado nessa história da rainha Esté entrando na presença do rei, representando a igreja, conforme a música ali do Antônio Cirilo, do Cetro de Justiça, que é essa música incrível aí, que o Antônio Cirilo gravou espontaneamente com a pastora Gláucia Rosane, de São Luís, para onde eu estou indo daqui a pouquinho, lá para o Maranhão. E justamente foi lá no Maranhão que foi gravado essa música que marcou aí as nossas vidas e foi o tema do nosso casamento. Meu amor entrou comigo cantando junto com Antônio Cirilo: minha rainha, preferida minha, amada minha, como você me alegra por estar em minha presença. Então, aí é sobre essa história de Esté, que é essa tipologia da igreja, Esté, a igreja, entrando na presença do grande rei. Esther, capítulo 8, então. Então, Esther ousadamente fala para o rei, ali diante de Amã, chama Amã para o banquete, chama Amã para a mesa, muito ousada Esther, muito corajosa, e na mesa ela expõe e fala: esse perverso Amã que quer destruir o meu povo. E aí o Senhor deu favor a ela ali, apesar do nome de Deus não ser mencionado no livro de Esther. Em nenhum momento aparece o nome de Deus, o nome do Senhor, o nome de Jeová, nenhum momento, mas nós vemos Deus trazendo providências sobre o seu povo, cuidado sobre o seu povo aí. Glória a Deus. Isso também nos ensina, porque não significa necessariamente que pelo fato do nome de Deus não estar aparecendo, que ele não esteja fazendo. Ainda que o nome dele não apareça, nós podemos encontrá-lo. Esther, capítulo 8. Naquele mesmo dia, o rei Assuero deu a rainha Esther à casa de Amã, inimigo dos judeus, e Mordecai veio perante o rei, pois Esther tinha declarado que era seu parente. O rei tirou o anel que tinha tomado a Amã e o deu a Mordecai, e Esther nomeou a Mordecai como administrador da casa de Amã.
Suplicou mais Esté perante o rei, caindo-lhe aos pés e chorando. Implorou-lhe que revogasse a maldade de Amã, o agagita, e o plano que este tinha intentado contra os judeus. Estendeu o rei para Esté o cetro de ouro. Esté levantou-se, pôs-se em pé perante o rei e disse: se bem parecer ao rei, e se achei favor perante ele, e se este negócio é reto diante do rei, e se lhe agrado, escreva-se que se revoguem os decretos concebidos por Amã, filho de Amedata, o agagita, os quais ele escreveu para aniquilar os judeus em todas as províncias do rei. Pois como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a destruição da minha parentela? Respondeu o rei Assuero à rainha Esté e ao judeu Mordecai: dei a Esté a casa de Amã, e a ele enforcaram. Por que intentar atacar os judeus? Porque intentara atacar os judeus. É uma afirmação, né? Repetindo. Verso 7. Respondeu o rei Assuero à rainha Esté e ao judeu Mordecai: dei a Esté a casa de Amã, e a ele enforcaram, porque intentara atacar os judeus. Escrevei agora aos judeus, como bem vos parecer, e em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, pois um documento escrito em nome do rei, e selado com seu anel, não se pode revogar. Foram chamados os secretários do rei sem detença, no 3º mês, que é o mês de Sivan, no 23º dia do mês. Escreveu-se conforme tudo o que ordenou Mordecai aos judeus, como também aos sátrapas, aos governadores, aos príncipes das províncias que se estendem da Índia até a Etiópia, 127 províncias, a cada província segundo a sua escritura e a cada povo segundo a sua língua, como também aos judeus segundo a sua escritura e segundo a sua língua. Aqui está o maior versículo da Bíblia, né? Curiosidade aí para você que talvez não sabia, o maior versículo da Bíblia é Ester, capítulo 8, verso 9, né? Então esse é o maior versículo da Bíblia e ele foi decorado aí no nosso desafio que a gente fez. Quem decora mais, a gente lançou esse desafio e algumas pessoas decoraram esse versículo inteiro de Ester. Ester, capítulo 8, verso 9, que é o maior versículo da Bíblia. Vamos ler ele de novo, maior versículo da Bíblia. Foram chamados os secretários do rei, sem detença, no 3º mês, que é o mês de Sivan, no 23º dia do mês. Escreveu-se conforme tudo o que ordenou Mordecai aos judeus, como também aos sátrapas, aos governadores, aos príncipes das províncias que se estendem da Índia até a Etiópia, 127 províncias, a cada província segundo a sua escritura, e a cada povo segundo a sua língua, como também aos judeus segundo a sua escritura e segundo a sua língua. Então esse é o maior versículo. Verso 10. Escreveu-se em nome do rei Assuero e se selou com o anel do rei. As cartas foram enviadas por intermédio de correios montados em jinetes criados especialmente para o rei. Nelas, o rei concedia aos judeus que havia em cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defender as suas vidas, para destruir, matar e aniquilar todas as forças do povo e província que os quisessem assaltar, com as suas crianças e as suas mulheres, e que saqueassem os seus bens. No mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, uma cópia da carta, que seria divulgada como decreto em todas as províncias, foi enviada a todos os povos, a fim de que os judeus estivessem preparados para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. Os correios montados em cavalos, que se usavam no serviço do rei, saíram apressadamente, impelidos pela palavra do rei, e o edito foi publicado na fortaleza de Suzã.
Saiu Mordecai da presença do rei com um traje real azul celeste e branco, uma grande coroa de ouro e um manto de linho fino e de púrpura. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou. Para os judeus foi uma época de felicidade e alegria, júbilo e honra. Em todas as províncias e em todas as cidades que chegavam a palavra do rei e o seu edito, havia entre os judeus júbilo e alegria, banquetes e festas, e muitos entre os povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Esther, capítulo 9. No 12º mês, que é o mês de Adar, no dia 13 do mês, em que a palavra do rei e o seu edito deveriam ser executados, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam assenhorar-se deles, aconteceu o contrário, pois foram os judeus os que se assenhoraram dos que os odiavam. Então o rei fez um decreto, no primeiro momento, para aniquilar os judeus, e ele não podia revogar aquele decreto, então ele faz um novo decreto, e nesse novo decreto ele dá ali aos judeus o aval para que se defendessem. E aí, então, agora, os judeus tomam fôlego aí, se tornam fortes para poder se defender. Verso 2. Os judeus nas suas cidades em todas as províncias do rei Assuero ajuntaram-se para atacar aqueles que procuravam o seu mal. Ninguém podia resistir-lhes, porque o seu terror tinha caído sobre todos aqueles povos. Todos os príncipes das províncias, os sátrapas, os governadores e os que faziam os negócios do rei auxiliavam os judeus, porque tinha caído sobre eles o temor de Mordecai. Então, apesar de nós não encontrarmos o nome de Deus aqui, nós sabemos que foi o Senhor quem fez tudo isso, como em todos os outros lugares da Bíblia, quando fala como o Senhor deu a eles uma graça especial, ou deu aos inimigos o terror deles, então a gente vê Deus agindo aqui. Todos os príncipes das províncias, os sátrapas, os governadores e os que faziam os negócios do rei auxiliavam, repetindo, eu estou repetindo aqui o 3, auxiliavam os judeus porque tinha caído sobre eles o temor de Mordecai. Mordecai era grande na casa do rei. A sua fama se espalhava por todas as províncias e o homem Mordecai ia se tornando cada vez mais poderoso. Os judeus feriam todos os seus inimigos a golpes de espada, com matança e destruição. Fizeram dos que os odiavam o que bem quiseram. Na fortaleza de Suzã, os judeus mataram e destruíram 500 homens. Mataram também Parsandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adália, Aridata, Farmasta, Arizai, Aridai e Vaizata, os 10 filhos de Amã, filho de Amedata, inimigo dos judeus. Mas os despojos não estenderam a mão. Mas ao despojo não estenderam a mão. No mesmo dia veio ao conhecimento do rei o número dos mortos na fortaleza de Suzã. Disse o rei à rainha Esther: na fortaleza de Suzã, os judeus mataram e destruíram 500 homens e os 10 filhos de Amã. Nas demais províncias do rei, que terão feito? Ora, qual é a tua petição? E te será feito. Ou qual é ainda o teu rogo? E te será atendido. Respondeu Esther: se agradar ao rei, conceda-se também amanhã aos judeus que se acham em Suzã, que façam conforme o mandado de hoje e dependurem numa forca os 10 filhos de Amã. O rei ordenou que assim se fizesse. Publicou-se um edito em Suzã e enforcaram os 10 filhos de Amã. Reuniram-se os judeus que se achavam em Suzã, também no dia 14 do mês de Adar, e mataram em Suzã 300 homens, mas ao despojo não estenderam a mão. Também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram para defender a vida e tiveram repouso dos seus inimigos. Mataram dos que os odiavam 75.000, mas ao despojo não estenderam a mão. Aconteceu isso no dia 13 do mês de Adar, e no dia 14 repousaram
o fizeram dia de banquetes e de alegria. Os judeus, porém, que se achavam em Susã, ajuntaram-se nos dias 13 e 14, e então repousaram no dia 15, e o fizeram dia de banquetes e de alegria. Também os judeus das aldeias que habitavam nas vilas fizeram do dia 14 do mês de Adar, dia de alegria e de banquetes, dia de festa e de envio de presentes uns aos outros. Mordecai escreveu essas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que guardassem os dias 14 e 15 do mês de Adar, todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria e de luto em dia de festa. Escreveu-lhes que os fizessem dias de banquetes e de alegria, e de enviarem presentes uns aos outros e dádivas aos pobres. Assim, os judeus concordaram em continuar a celebração que já havia começado, fazendo o que Mordecai lhe tinha escrito. Pois Amã, filho de Amedata, o Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha intentado destruir os judeus e lançado Pur, isso é, a sorte, para os assolar e destruir. Vindo, porém, isso perante o rei, ordenou ele por cartas que o mau intento que Amã planejara contra os judeus recaísse sobre a sua própria cabeça, e que ele e os seus filhos fossem enforcados. Por isso, aqueles dias chamam Purim, do nome Pur, Purim, do nome Pur, por causa de todas as palavras daquela carta, do que tinham visto e do que lhes havia acontecido. Os judeus tomaram sobre si, sobre a sua descendência e sobre todos os que se achegassem a eles, estabelecer o costume de que não deixariam de comemorar esses 2 dias todos os anos, conforme o que se prescrevera, segundo o seu tempo determinado. Esses dias seriam lembrados e comemorados geração após geração, por todas as famílias, em todas as províncias e em todas as cidades. E os judeus jamais deixariam de celebrar estes dias de Purim, e a memória dele jamais morreria entre a sua descendência. Assim, a rainha Esté, filha de Abiail, e o judeu Mordecai escreveram cartas com toda a autoridade para confirmar esta segunda carta a respeito do Purim. E Mordecai expediu cartas a todos os judeus nas 127 províncias do reino de Assuero, com palavras de paz e fidelidade, para confirmar esses dias de Purim nos seus tempos determinados, como Mordecai o judeu e a rainha Esté lhe tinham estabelecido, e como eles mesmos já o tinham estabelecido para si e para sua descendência, com respeito ao jejum e à sua lamentação. O mandado de Esté confirmou o que dizia respeito ao Purim e se escreveu num livro. Esther, capítulo 10, né? Então aqui foi estabelecido o Purim, que é uma festa que é celebrada até hoje. Se você pesquisar aí, você vai ver que os judeus celebram todos os anos o Purim, por causa desse livramento aqui que o povo judeu teve através de Mordecai e da sua sobrinha Esther, Hadassa, que é Esther. Esther, capítulo 10, então. O rei Assuero impôs tributo aos moradores do seu reino, tanto aos do continente como aos das ilhas do mar. Quanto ao restante dos atos do seu poder e do seu valor, e à declaração da grandeza de Mordecai, a quem o rei engrandeceu, não estão escritos no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia? O judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero, grande entre os judeus, e estimado pela multidão de seus irmãos, porque trabalhou pelo bem-estar do seu povo e procurou a prosperidade de todos os judeus. Então assim, Mordecai entrou para a história por procurar o bem-estar do seu povo, e se tornar esse herói aí para o povo judeu.
Então, completamos aqui o livro de Esther, mais um livro da Bíblia concluído, né? Registrando aqui. Pronto. Desafio 142 dias, 21/11/2024, no estacionamento do aeroporto. Glória a Deus. E agora nós vamos para Neemias, ainda dentro desse contexto de reconstrução, de retorno do cativeiro babilônico. Neemias registra os últimos acontecimentos históricos do Antigo Testamento e leva a história até cerca do ano 430 a.C. A profecia de Malaquias pode ter sido escrita poucos anos depois. Os personagens principais desse livro são Esdras e Neemias. Embora o templo houvesse sido reconstruído, como registrado em Esdras, que a gente já leu, os muros da cidade ainda estavam em ruínas por causa da indolência do povo. Por causa de quê? Da indolência do povo. O texto registra 11 vezes que Neemias estava orando. O livro pode ser dividido da seguinte maneira. Primeiro, Neemias recebe a permissão de Artaxerxes para visitar Jerusalém. Segundo, a reconstrução dos muros de Jerusalém. Terceiro, o grande avivamento sob a liderança de Esdras. E quarto, as condições da terra depois de o remanescente viver ali quase 100 anos. Então, Neemias é essa reconstrução dos muros, esse reestabelecimento ali dos princípios do Senhor, esse avivamento, né, de voltarem a praticar o que precisava ser praticado. E aí logo em seguida, como falou aqui, vem o profeta Malaquias para a gente completar o Antigo Testamento. Hoje nós vamos aqui, deixa eu confirmar aqui, nós vamos até o capítulo 5, então, de Neemias. Neemias, capítulo 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, estando eu na fortaleza de Suzã. Primeiro, Neemias 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, estando eu na fortaleza de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá, e lhes perguntei pelos judeus que tinham escapado ao exílio e a respeito de Jerusalém. Eles me disseram: os que sobreviveram ao exílio e estão de volta na província encontram-se em grande aflição e humilhação. Os muros de Jerusalém foram derrubados e as suas portas queimadas a fogo. Quando ouvi essas palavras, assentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então eu disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a benignidade para com aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos, estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e o povo de meu pai pecamos. Temos procedido perversamente contra ti, e não temos obedecido aos mandamentos, nem aos estatutos, nem aos juízos que ordenastes a teu servo Moisés. Lembra-te da palavra que ordenastes a teu servo Moisés, dizendo: se fordes infiéis, eu vos espalharei entre os povos. Mas se voltardes para mim, obedecerdes aos meus mandamentos e os cumprirdes, ainda que os vossos exilados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que escolhi para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são os teus servos e o teu povo, que resgatastes com teu grande poder e com a tua poderosa mão. Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos, que se deleitam em reverenciar o teu nome.
dá êxito a teu servo, concedendo-lhe favor perante este homem. Nessa época eu era o copeiro do rei. Então Neemias, ao receber o relatório de que os muros de Jerusalém estavam derrubados, ele então intercede ali. Capítulo 2. No mês de Nisan, no 20º ano do rei Artaxerxes, quando lhe trouxeram o vinho, eu o tomei e o dei ao rei. Nunca antes eu estivera triste na presença dele. Assim o rei me perguntou: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Não é isso senão tristeza de coração? Temi sobremaneira, mas disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada e tendo sido consumida as suas portas pelo fogo? Disse-me o rei: o que me pedes agora? Então orei ao Deus do céu e respondi ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo achou favor em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros que de meus pais. Repetindo, 5. E respondi ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo achou favor em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha assentada junto a ele, me disse: quanto tempo durará a tua viagem? Quanto voltarás? Aprouve ao rei enviar-me, de sorte que marquei certo tempo. Disse mais ao rei: se for do agrado do rei, que eu leve cartas para os governadores do território a oeste do Eufrates, para que me permitam passar até que chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa que eu houver de ocupar. Graças às graciosas mãos de Deus sobre mim, o rei atendeu aos meus pedidos. Então fui aos governadores do território a oeste do Eufrates e entreguei-lhes as cartas do rei. O rei também tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Quando Sambalate, o horonita, e Tobias, o oficial amonita, ouviram isso, ficaram extremamente perturbados que alguém viesse a promover o bem dos filhos de Israel. Cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias ali, parti de noite, eu e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me tinha posto no coração para fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. Saí de noite pela porta do vale, na direção da fonte do dragão e da porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam derrubados, e as suas portas, que tinham sido consumidas pelo fogo. Então passei a porta da fonte e a piscina do rei, mas não havia espaço suficiente para passar o animal que eu montava. De maneira que de noite subi pelo vale e contemplei os muros. Finalmente voltei e entrei pela porta do vale. Não souberam os magistrados aonde eu tinha ido, nem o que eu fazia, porque até então eu não havia declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos demais que faziam a obra. Então eu lhes disse: bem vedes vós a aflição em que estamos. Jerusalém está em ruínas, e as suas portas foram queimadas pelo fogo. Vinde, reedifiquemos os muros de Jerusalém, para que não estejamos mais nessa situação humilhante. Também lhes declarei com a mão do meu Deus Também lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, e as palavras que o rei me tinha dito. Responderam eles: levantemo-nos e edifiquemos, de maneira que deram início a esta boa obra. Quando, porém, Sambalate, o horonita, e Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, ouviram a respeito disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: o que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Respondi-lhes: o Deus do céu é quem nos fará prosperar.
nós, seus servos, nos levantaremos e reedificaremos, mas vós não tendes parte, nem direito, nem lembrança em Jerusalém. Neemias, capítulo 3. Levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com seus irmãos os sacerdotes, e edificaram a porta das ovelhas. Consagraram-na, assentaram as suas portas e continuaram até a torre do Sem, até a torre de Ananel. Junto a ele edificaram os homens de Jericó, e o seu lado edificou Zacu, filho de Inri. Os filhos de Asenaá edificaram a porta do peixe, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, filho de Acós. Ao seu lado reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesezabel. Ao seu lado reparou Zadok, filho de Baaná. Ao seu lado repararam os tecoitas, mas os seus nobres não se sujeitaram ao serviço de seu senhor. Joiada, filho de Paseá, e Mesulão, filho de Bezodeias, repararam a porta velha, colocaram-lhe as vigas, assentaram-lhes as portas com seus ferrolhos e trancas. Ao seu lado repararam Melatias, o gibeonita, e Jadom, o meronotita, homens de Gibeon e de Mispa, que pertenciam ao domínio do governador do território a oeste do Eufrates. Ao seu lado reparou Uziel, filho de Araías, um dos ourives. Ao lado dele, Ananias, um dos perfumistas, fortificaram Jerusalém até o muro largo. Ao seu lado reparou Refaías, filho de Ur, maioral da metade de Jerusalém. Ao seu lado reparou Gedaías, filho de Arumafe, em frente da sua casa. Ao seu lado reparou Atus, filho de Azabineias. A outra parte repararam Malquias, filho de Arim, e Assub, filho de Paate Moabe, como também a torre dos fornos. Ao seu lado reparou Salum, filho de Aloés, maioral da outra metade de Jerusalém, ele e suas filhas. A porta do vale reparou-a Anum e os seus moradores de Zanoa. Estes a edificaram e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas, como também 1000 côvados do muro até a porta do monturo. A porta do monturo reparou-a Malquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Bet-Aquerem. Este a edificou e lhe assentou as portas como os seus ferrolhos e trancas. A porta da fonte reparou a Salum, filho de Col-Ozé, maioral do distrito de Bispa. Este a edificou, a cobriu e lhe assentou as portas com seus ferrolhos e trancas, como também o muro do tanque de Siloé, junto ao jardim do rei, até os degraus que descem da cidade de Davi. Depois dele, reparou Neemias, filho de Asbuque, maioral da metade do distrito de Bet-Zur, até em frente dos sepulcros de Davi, até a piscina artificial e a casa dos soldados. Depois dele, repararam os levitas Reum, filho de Bani, ao seu lado Asabias, maioral da metade do distrito de Keila. Depois dele, repararam seus irmãos Bavai, filho de Enadade, maioral da outra metade do distrito de Keila. Ao seu lado reparou Ezé, filho de Jesua, maioral de Mispa, outra parte em frente da subida para a casa das armas na esquina do muro. Depois dele reparou com grande zelo Baruque, filho de Zabai, outra parte desde a esquina do muro até a porta da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. Depois dele reparou Meremote, filho de Urias, filho de Acós, outra parte, desde a porta da casa de Eliasibe até o fim dela. Depois dele repararam sacerdotes que habitavam nos arredores. Depois repararam Benjamim e Assub, em frente da sua casa. Depois dele reparou Azarias, filho de Maacéias, filho de Ananias, junto à sua casa. Depois dele reparou Binui, filho de Enadade, outra parte desde a casa de Azarias até a esquina do muro.
Palau, filho de Uzai, reparou em frente da esquina da torre que sai do Palácio Real Superior, que está junto ao pátio do cárcere. Depois dele reparou Pedaías, filho de Parós. Ora, os servos do templo que habitavam em Ofel fizeram os reparos até em frente da Porta das Águas, para o oriente e até a Torre Alta. Depois repararam os tecoitas outra parte, em frente da Torre Grande e Alta e até o muro de Ofel. Para cima da Porta dos Cavalos repararam os sacerdotes, cada um em frente da sua casa. Depois deles, reparou Zadok, filho de Imer, em frente da sua casa, e depois dele Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental. Depois dele reparou Ananias, filho de Selemias, e Anum, o sexto filho de Zalaf, outra parte. Depois dele reparou Mesulão, filho de Berequias, em frente da sua morada. Depois dele reparou Malquias, filho de um ourives, até a casa dos servos do templo e dos comerciantes, em frente da porta da guarda, e até a câmara superior da esquina. E entre a câmara superior da esquina e a porta das ovelhas, repararam os ourives e os comerciantes. Neemias capítulo 4. Quando Sambalate ouviu que reedificávamos o muro, ficou furioso, se indignou muito e zombou dos judeus. Disse na presença de seus irmãos e do exército de Samaria: que fazem esses fracos judeus? Será que vão reedificar o muro? Irão eles sacrificar? Acabarão a obra num só dia? Conseguirão vivificar as pedras que foram queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, disse: ainda que reedifiquem, vindo uma raposa derrubará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois somos desprezados. Faze cair a vergonha deles sobre a sua cabeça, e faze com que seja um despojo numa terra de cativeiro. Não cubras a sua iniquidade, nem se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos edificadores. Assim, reedificamos o muro até a metade de sua altura, em toda a sua extensão, pois o povo se dedicou ao trabalho. Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os asdoditas ouviram que ia avante a reparação dos muros de Jerusalém e que já as brechas se começavam a tapar, iraram-se muito. Uniram-se todos para virem atacar Jerusalém e criar confusão contra ela. Nós, porém, oramos ao nosso Deus, e por causa dessa ameaça pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então disse Judá: desfaleçam as forças dos carregadores, e os escombros são tantos que não poderemos edificar o muro. Os nossos inimigos também disseram: antes que saibam ou vejam qualquer coisa, entraremos no meio deles, os mataremos e poremos fim à obra. Então os judeus que habitavam perto deles vieram e 10 vezes nos disseram: eles nos atacarão de todos os lugares onde moram. Pelo que pus guardas atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, dispus o povo segundo as suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com seus arcos. Depois de inspecionar a situação, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai por vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Ouvindo os nossos inimigos que estavam informados e que Deus tinha frustrado os desígnios deles, voltamos todos ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus homens trabalhava na obra, enquanto a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. Os chefes apoiavam todo o povo de Judá, que edificava o muro. Os que transportavam material, com uma das mãos realizavam o trabalho e com a outra seguravam uma arma. E os edificadores, cada um, trazia a sua espada à cinta, e assim edificavam. Mas o que tocava a trombeta estava junto de mim.
Então eu disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: a obra é grande e extensa, e nós estamos separados uns dos outros ao longo do muro. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, ali vos ajuntarei conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Assim, trabalhávamos na obra. Metade deles empunhava as lanças desde a subida da alva até o sair das estrelas. Também, nesse tempo, eu disse ao povo: cada um com seu ajudante fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Eu, meus irmãos, meus homens e os guardas que me seguiam, não largávamos as nossas vestes. Cada um levava as suas armas, mesmo quando ia às águas. E o capítulo 5 de Neemias, Neemias 5. Ora, os homens e as mulheres levantaram um grande clamor contra os judeus e seus irmãos. Alguns diziam: nós, nossos filhos e nossas filhas somos muitos, que se nos dê trigo para que comamos e vivamos. Outros diziam: estamos empenhando as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas para conseguirmos trigo durante a fome. Ainda outros diziam: tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Embora tenhamos o mesmo sangue que nossos irmãos e nossos filhos sejam tão bons como os deles, contudo, temos de sujeitar nossos filhos e nossas filhas para serem servos. Algumas de nossas filhas já foram reduzidas à escravidão, o que não podemos evitar, porque os nossos campos e as nossas vinhas pertencem a outros. Ouvindo eu o seu clamor e essas palavras, fiquei muito irado. Considerei-as comigo mesmo e então acusei os nobres e os magistrados e lhes disse: sois usuários dos vossos próprios irmãos. Assim convoquei contra eles uma grande assembleia e lhes disse: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos que foram vendidos às nações, segundo as nossas posses. Agora vós negociareis os vossos irmãos para que sejam vendidos a nós? Eles se calaram, porque não acharam o que responder. Pelo que continuei: não é bom o que fazeis. Não devíeis andar no temor do nosso Deus para evitar a zombaria dos gentios, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus homens, lhes temos emprestado dinheiro e trigo. Deixemos de cobrar juros. Restitui-lhes hoje as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também a 100ª parte do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite que tendes exigido deles. Disseram eles: nós restituiremos tudo isso, nada lhes pediremos, faremos assim como dizes. Então convoquei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam conforme haviam prometido. Também sacudi as dobras do meu manto e disse: assim sacuda Deus da sua casa e do seu trabalho todo aquele que não cumprir essa promessa. Assim seja ele sacudido e esvaziado. E todo o povo respondeu: amém. E louvaram ao Senhor, e fez conforme a sua promessa. Além disso, desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o ano 32º do rei Artaxerxes, durante 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador. Os primeiros governadores, porém, que foram antes de mim, oprimiram o povo e lhe tomaram pão e vinho, além de 40 siclos de prata. Os seus assistentes dominavam sobre o povo, mas eu não fiz assim por causa do temor de Deus. Em vez disso, devotei-me à obra do muro. Todos os meus homens se ajuntaram ali à obra. Terra nenhuma compramos. Além do mais, 150 judeus e seus oficiais, e os que vinham a nós das nações vizinhas, comiam à minha mesa. O que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também se me preparavam aves, e de 10 em 10 dias um abundante suprimento de vinho de todas as espécies. Apesar de tudo isso, não exigi o pão devido ao governador, porque a servidão deste povo era grande. Lembra-te de mim, para bem,
ó meu Deus, e de tudo o que fiz a esse povo. Então aqui completa o capítulo 5, com Neemias lembrando o que ele fez aí em prol do povo, nesse período de retorno do cativeiro e reconstrução. Registrando aqui. Leitura de hoje. Completa, glória a Deus, aleluia, aqui no estacionamento do aeroporto de Brasília. Glória a Deus, completando aí, né? O dia amanheceu aí. Comecei a live do Paternidade, estava escuro. E aí agora, já aqui completando 2 horas, né? 1 hora de Paternidade, um pouco menos de 1 hora e mais 1 hora agora aqui. Deus abençoe vocês. Amanhã, lá em Santa Inês, no Maranhão, nós nos conectamos aí no nosso horário às 5h42 da manhã para darmos continuidade ao desafio 142 dias. Deus te abençoe, um ótimo dia e até amanhã, em nome de Jesus.